Vamos a 1 João, capítulo 4. Em 1 João nós temos 21 versículos, um pouco menor do que o capítulo 3. Então vamos lá. Como daqui a pouco eu peço para... Vamos fazer algum comentário sobre do 1 ao 6, mas eu vou pedir para a Alan ler primeiro daqui a pouco do 1 ao 3, né? Primeiro uma introdução aqui no capítulo. Como filhos de Deus, veja só, o capítulo 3 começou dizendo isso. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus e realmente somos. Pois é, como filhos de Deus, a gente tem a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é. Gente, isso aqui é importantíssimo. Discípulo de Jesus que não tem espírito crítico bom. Não é aquela pessoa crítica chata que fica vendo erro em tudo quanto é gente, em tudo quanto é coisa, não. É a pessoa que diz, eu sou filho de Deus, eu quero comer a comida que ele tem para mim, não vou comer qualquer coisa, não. Então, o filho de Deus, até porque ele tem o Espírito Santo, que já foi falado no capítulo 3, precisa discernir o que é de Deus e o que não é. E a gente não deve acreditar em tudo que se fala em nome de Deus, porque, infelizmente, existem falsos profetas. A gente não deve ser iludido por palavras bonitas, pregações bonitas, gente carismática, com a presença forte. Não. Não nos enganemos com pregações. Não nos enganemos. O Espírito Santo nos dá a capacidade de entender e as Escrituras Sagradas nos dão a capacidade de discernir e estarmos uns com os outros também. E um dos ensinos de compreender isso é nunca pegar versículos isolados da Bíblia para trazer ensinos, mas o todo das Escrituras. Tá? Esse é um outro assunto que a gente pode conversar outro dia, mas é que a preocupação de João aqui no capítulo 4 é exatamente a gente ter cuidado com o ensino que a gente ouve. E naquele tempo já tinha problema, imagine hoje, com a internet. Com pregador de tudo quanto é jeito, não é? Então, a gente ouvir qualquer coisa, eu queria que vocês passassem isso para os irmãos. Irmãos, não é tudo que a gente ouve que presta. A gente precisa ter critério. E aí, nesse texto de 1 João, ele apresenta 2 critérios que nos ajudam a discernir o que é de Deus e o que não é. Por favor, Alan, primeiro critério, versículos 1 ao 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Eu cresci ouvindo os irmãos, principalmente no meu pentecostal, usando esse versículo para fazer teste se a pessoa está endemoniada ou não. A pessoa estava lá com alguma manifestação, o Romildo está achando graça, né, Romildo? Com alguma manifestação demoníaca, e a pessoa dizia, Jesus Cristo veio em carne. Se o demônio ou a pessoa dissesse que sim, não era demônio. Só que o demônio é mentiroso, tu vai acreditar naquele bicho. Ele engana. Mas se dissesse que não, então era demônio. Também não provava nada, porque se a pessoa não estava endemoniada, mas não sabia da Bíblia, ela ia responder qualquer coisa que viesse na cabeça. O fato é que esse texto não é para isso. Ele está falando aí de ensino, está falando de pregação, está falando de profecia, ele está falando aí da pureza do Evangelho. Não dá crédito a todo espírito, toda pessoa que vem falando do Evangelho, não vai já engolindo tudo que você ouve. E aí ele fala de um critério que é o seguinte: qualquer ensino, aí eu vou botar em outras palavras, tá? Ali ele fala aquele que disse Jesus não veio em carne. Qualquer ensino que diminui Jesus não é de Deus. Tá? Qualquer ensino que diminui Jesus não é de Deus. Por exemplo, dizer que Jesus não é Deus.
que é menor do que o pai, que é o ensino do Testemunho de Jeová. Tá? Então, e não somente o Testemunho de Jeová, mas os muçulmanos também têm Jesus como um dos profetas. E outras religiões. Mas o grande engano que nós temos aí pela frente, irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante, não é de Testemunho de Jeová e nem de muçulmano. O grande engano que a gente tem pela frente é uma religião que vai usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus, mas que vai rejeitar a loucura de um Deus que se fez homem. Isso é loucura, isso o diabo quer destruir esse negócio. Então é por isso que ele fala aí, ele não veio em carne. Essa loucura de um Deus que se fez homem e que morreu numa cruz. Não é? Então, qualquer ensino que diminui Jesus não é de Deus. Esse é um critério fácil da gente discernir. Ou alguém que vai dizer que Jesus não é o único Salvador, não é o único caminho para Deus. Cada vez que o espírito do anticristo que está no mundo, cada vez mais o espírito do anticristo que está no mundo vai dizer para nós: vocês são radicais, vocês são intolerantes, porque vocês dizem que só Jesus salva e só ele leva a Deus. Porque vocês dizem que tem que obedecer o que ele fala, porque a gente não tem que ser tolerante, porque tem que ser o que está lá que ele disse. Eu estou conseguindo passar essa ideia? É tirar Jesus da condição de Senhor, de Deus, que criou, que é dono de tudo e que manda, e acabou. E que a glória é dele. E que a nossa salvação não está em nós estarmos bem, mas está em ele estar bem. Em ele ser exaltado. E aí, se nós estamos nele, nós somos exaltados com ele. Então, qualquer ensino, qualquer espírito, qualquer ensino que quer diminuir a Cristo, a gente tem que rejeitar. Então, aqui a preocupação aqui, gente, não é um pastor que vem ali, a gente traz, e no meio da pregação ensina uma coisa que não é muito... que a gente vê, irmão, isso aí está errado. Não, essas coisinhas que um ali ensina uma coisinha errada ou que o outro ali, a gente corrige. Eu estou falando, e João estava falando de coisa séria, tá, gente? Não é assim também, todo mundo que vai pregar, a gente vai ficar desconfiado, né? Tem gente que é assim, né? Tem uma pessoa pregando, eu já fui em lugar que é assim, que eu estava pregando e eu parecia que o pessoal estava me devorando com o olho, porque estava julgando cada palavra que eu estava falando. Eu não estou dizendo isso. Ao contrário, a gente deve ser sedento pela palavra. Qualquer pessoa que eu ouço, qualquer não, as pessoas que eu ouço com sede de ouvir Deus. Claro. Agora, não estamos falando, porque uma pessoa que eu confio, ela pode, num detalhe ou outra, falar uma coisa que está errada, e a gente vai corrigir. Não é isso, gente, de ficar julgando a pregação. Espera aí, agora quem vai pregar domingo, eu vou olhar, eu vou ver. Não é isso, não. João está falando de coisas sérias, que são enganos. E a gente deve... Eu estou falando aqui não é só da minha parte, eu tenho ouvido outros pastores falarem isso muito, tá? Nós vamos ter um tempo de muito engano aí pela frente. A Bíblia diz isso, a operação do erro, a operação do engano. E essa operação do engano vai desqualificar Jesus, vai falar de Deus, vai falar de coisas bonitas, vai falar de amor, mas vai tirar Jesus do centro. Tá? Então, fiquemos atentos com isso, com esses espíritos. O outro critério está nos versículos 4 a 6, Alan, por favor. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo nos ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João trabalha com isso o tempo todo, né? Definindo as coisas. Né? Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E o que é que ele diz aí, em outras palavras? Ele está dizendo que qualquer ensino que não está baseado na Bíblia, nas Escrituras, não é de Deus. Então, outra maneira também do engano é diminuir. Agora eu não vou nem correr, não, porque isso aqui é importante. Aliás, tudo é importante, mas isso aqui é muito prático para os dias que estão aí pela frente. O engano, primeiro, vai tentar diminuir Cristo, ainda que use o nome dele.
mas vai tentar diminuir. Não precisa ser só Cristo. Não precisamos fazer tudo que ele manda 100%. E também, principalmente, dizer que ele não é Deus. A segunda coisa é diminuir a autoridade da Bíblia, irmãos. Por favor. É por isso que eu ia parar um pouquinho agora, porque agora eu não estou passando só um ensino, eu estou falando uma profecia, que não é minha só. Tá? É diminuir o valor das Escrituras, o amor pela verdade da Bíblia, e substituí-la por muita opinião, muita pregação, muito livro. Tá? É começar a considerar que as Escrituras são erradas. E é muito mais do que essa bobagem que o pessoal acadêmico fala, de que dos erros, dos manuscritos, é coisa humana, que foi mudada, não foi coisa nenhuma. A Bíblia é um milagre, mas não é nem isso que eu quero falar. Não é nem isso. Ateu se converte. Ateu basta Jesus tocar no coraçãozinho dele lá, ele se derrete todo. O problema não é ateu, não. Não tenha medo de ateu, não, gente. Ame o ateu. Não tenha medo de quem abertamente diz que a Bíblia é coisa de homem. Fale para ele, a Bíblia é coisa de homem mesmo. De homem inspirado por Deus. Dila de Alex, a maior parte de vocês sabe quem é. Dila foi espírita de alto nível lá dentro do espiritismo. Ela disse, Carlos, é incrível como quando eu era espírita, eu dizia que a Bíblia era coisa de homem. Só que eu aceitava um livro de Allan Kardec que era coisa de mesa. Porque as revelações, os ensinos de Allan Kardec eram assim, ele perguntava uma coisa, se a mesa andasse por um lado é porque era aquilo, se andasse por outro era outra coisa. Ele disse, Carlos, eu acreditava numa coisa que era coisa de mesa, a mesa que andava. Então, não, a gente não tem problema com ateu, gente. Com gente que diz que Bíblia é coisa de homem. Meu pai do céu, o ateu, a pessoa que diz que a Bíblia é coisa de homem, quando Deus toca no coração dele, ele derrete todo. O nosso vai ter ateu convertendo a rodo no final dos tempos, a rodo. Não tenha rejeição aos seus colegas ateus ou racionalistas. Não, a maioria deles é honesto. A maioria deles é honesto. Eles falam que não creem porque eles não creem nesse Deus da religião, que eu também não creio, não. Eu creio no Deus eu não creio no Deus do cristianismo, eu creio no Deus de Cristo. O cristianismo é diferente de Cristo. Eu creio no Deus que Jesus revelou, que é esse que João está dizendo aí. Então, ama esse pessoal. O problema, gente, é com o enganador. Que ele vai dizer, mas não é. Entende, gente? É isso, mas... Então, esse enganador... Então, o que João está falando nesses versículos 4 a 6 é que um critério para a gente analisar o que a gente vai ouvir aí pela frente é quando a fala da pessoa é muito mais carregada das suas opiniões, mesmo que nos emocione, mas o que a gente vai ouvir é opinião, do que de Bíblia, a revelação das Escrituras. Isso não é de Deus. Ou quem usa somente partes da Bíblia para ensinar suas próprias ideias. Ou usa a Bíblia para colocar o ser humano no centro. Não é? Então, o apóstolo João nos diz nesses versículos 5 e 6, em outras palavras. Ele diz assim, ó, quem é do mundo, fala o que todo mundo quer ouvir. Quem é de Deus, gosta de ouvir o que nós falamos. E vamos entender que quem está falando é João, e quando ele fala nós, quem é nós? Os apóstolos. Os apóstolos. Ele e os outros. Ele foi o último a morrer. E só ele morreu de morte morrida. Os outros morreram de morte matada. Ele ficou até lá perto do ano 100. E teve a revelação do Apocalipse. Quando ele fala, aquele que é de Deus ouve o que nós falamos, esse nós daí não somos todos nós. Somos nós também, mas é especificamente nós, os apóstolos. Então, ele está falando das Escrituras, da Bíblia. Então, é assim, quem é do mundo vai falar a coisa que as pessoas querem ouvir. Que Paulo diz lá que é o comichão no ouvido, não é a coceirinha no ouvido. O cotonetezinho é tão gostoso, eu ouvi o que eu quero, que eu vou ter vitória. Você vai ter vitória, você vai ter vitória. Aí já Semanzanga, porque ele queria ouvir, você vai ter Bahia.
Você vai, Jesus te ama, continue no pecado, ele te ama. É mentira, Jesus ama, mas o pecado leva a pessoa para o inferno. Então, a mensagem que é para agradar as pessoas não é de Deus. Não é que na Bíblia não tem palavra que vai me animar, que vai me levantar. Tem, mas isso não é o principal. O principal das Escrituras é Cristo, revelar Cristo. É o que João falou no primeiro versículo, não é? Para que vocês tenham comunhão conosco e vocês conheçam aquele que a gente conheceu, que a gente tocou, que a gente apalpou, que a gente viu, que a gente ouviu. Vocês também vão conhecer. Então, gente, esses dois critérios é o que João levanta aí para a gente. O primeiro critério é que se uma mensagem diminui Cristo, relativiza Jesus e também relativiza as Escrituras, essa mensagem não é de Deus. Estejamos atentos para o que nós vamos enfrentar aí na frente, no mundo todo, que vai ser um grande engano. Tá? Não é o enganozinho do time de Jeová, não. Isso já está resolvido. Vai ser um negócio terrível e a gente precisa estar atento, baseado. Jesus, Filho de Deus, que se fez homem, que morreu na cruz, que ressuscitou e que é Senhor, Criador, dono de tudo que há. Jesus, Senhor, dono da minha vida, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ponto, acabou. O que for diferente disso é mentira, é engano. Segunda coisa, essa revelação de Cristo está nas Escrituras, amor à Bíblia. Bíblia. Não a Bíblia seca, a letra que mata, mas a Bíblia cheia com o Espírito Santo. As Escrituras, o que está ali acabou. Está ali, é verdade, ainda que seja contra a minha lógica. Está ali. Então, esses dois critérios me permitam, eu demorei um pouco mais neles, porque são muito práticos para o que a gente vai encontrar aí pela frente e o que a gente já encontra hoje na vida própria da gente. Jesus e as Escrituras. Tá bom? Nos versículos 7 a 11, mais uma vez, João insiste em repetir a definição que fez algumas vezes sobre a marca de quem é nascido de Deus. Alan, por favor, leia 7 a 11. Ele vai repetir. A marca de quem é nascido de Deus é o amor. Novamente, João repete. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não precisa comentar, né? Ele repete a definição do amor. Bem, eu peço a Deus que isso encha o meu coração e o coração de cada um de vocês, porque o Evangelho é isso aí, tá? E se agora eu vou dar uma palavra pastoral, se algum de nós aí, e isso não é difícil que haja, porque a gente está sempre nesses desafios, algum de nós está no desafio de amar alguém que tem lhe prejudicado, que tem lhe trazido prejuízos, que tem lhe incomodado, e essa luta para amar está te cansando, é um bom cansaço, é uma boa luta, é porque você é nascido de Deus. Porque se você não fosse nascido de Deus, você não estava ligando para isso, você já estava se vingando. Então, continua orando pela pessoa, Deus vai ir perdoando, Deus vai agir nisso e você está sendo semelhante a Jesus, tá? Você está imitando Jesus, viu? Nos versículos 12 ao 19, ele faz algumas observações exatamente sobre o amor, tá? Pode ler, Alan, por favor, do 12 ao 16, por favor. Ele faz algumas observações sobre o amor que ajudam a gente para compreender isso aí. Por favor, 12 ao 16. Ok. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito.
Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O amor e a habitação do Espírito em nós é a solução para, eu ia dizer para o problema, mas não vou dizer porque não é um problema, para o fato de que Deus é invisível. Ele começa o texto dizendo: ninguém jamais viu a Deus. E depois ele dá a solução para isso, porque isso é um fato, não é um problema, mas para nós é um problema. Porque a gente está acostumado a viver pelo que a gente vê. E a gente precisa aprender a viver pela fé, pelo que a gente não vê. Não é verdade? Então, com relação a nós, está resolvido, porque a gente já creu. Então, a gente não precisa ver. A gente vai ver um dia, mas a gente não precisa ver para crer. Mas há um problema no mundo, porque o mundo não consegue ver Deus. Então, como o mundo vai conhecer a Deus? Como vai ver a Deus? Pelo amor que há em nós. Alan, lê de novo o 12, só o 12, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Pronto, esse é um fato. Aí continua, por favor. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Isso. Como ninguém jamais viu a Deus, como Deus é invisível, ele se revela ao mundo através do amor que há em nós, que há na igreja. Eu não estou inventando isso, eu não estou torcendo o texto, porque ele diz lá, se vocês, lá em João, se vocês se amarem uns aos outros, eles vão crer que vocês são meus discípulos. E ele diz, o mundo vai crer que o Pai me enviou quando vocês forem um. Não é? Então, o amor, gente, em nós, uns pelos outros, revela Deus. E outra coisa que revela Deus é a presença de Jesus em cada um de nós pela habitação do Espírito Santo, porque aí é o poder de Deus se manifestando, não é? Através de nós. Então, como é que o mundo conhece a Deus? Através do amor que nós temos uns pelos outros, eles verem esse povo é diferente, não é? E também pela ação do Espírito Santo através da gente, pela pregação e pela cura dos doentes ou por qualquer outra ação do Espírito. Tá? Isso está nos versículos 12 a 16. Vamos ver o que é que diz sobre o amor nos versículos 17 a 18, por favor, Alan. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Leu até o 18? E até o 19, desculpa. O 18 aí é... Tá bom, daqui a pouco eu peço para você repetir o 19. Até o 18, eu disse que aqui do 12 ao 19, ele faz algumas observações sobre o amor. A primeira que eu fiz é que é pelo amor que o mundo reconhece, que o mundo vê Deus e também pelo Espírito Santo. A segunda é essa aí, é que nossa relação com Deus não é baseada no medo. Eu nem escrevi isso no material aqui, mas é interessante que a gente traga isso para a nossa relação com as pessoas também. Nossa relação com as pessoas não podem andar comigo por medo ou com medo. O medo das pessoas por mim, se alguém tem medo de falar comigo, alguém tem medo de me corrigir, se alguém tem medo de mim por alguma maneira, então alguma coisa errada comigo, não é? Porque eu não estou agindo em amor. Então, nossa relação com Deus não é baseada no medo, mas é baseada no amor que foi revelado em Jesus. É por isso que ele termina dizendo que temos confiança para o nosso encontro com ele no dia da sua volta, que é o dia do juízo, né? Temos confiança, porque eu vou ter encontro com o juiz. Aí, quando eu chegar lá, quem é o juiz? O juiz é meu pai. Então, eu não tenho medo do juiz. Mas não é que ele usa de nepotismo, ele vai me botar em algum cargo celestial porque eu sou filho dele. Não, é porque eu sou filho dele, porque ele perdoa os meus pecados e eu estou andando em temor diante dele. Eu não brinco com o amor de Deus, né? Mas o fato é que o amor lança fora o medo, então eu não tenho mais medo de me aproximar do meu pai, né? E finalmente, repete, por favor, Alan, o versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por último, aqui no comentário desses versículos, é que o amor que temos por ele é resultado do amor que ele tem por nós.
e demonstrou por nós, dando a sua vida no nosso lugar. Tá? Então, o nosso amor por ele, nosso amor também pelas pessoas é resultado de ter sido amado, ter conhecido o amor de Deus. Quando eu não perdoo, é porque eu não conheci o perdão de Deus. Não estou falando que não há situações em que eu tenha dificuldade de perdoar. Tenho. Mas eu vou para diante dele em oração pedindo ajuda. Porque eu quero perdoar. Por quê? Porque eu fui perdoado. Agora, a pessoa que não perdoa, a pessoa que não ama, a pessoa que não está nem aí para nada, é porque não conheceu o amor de Deus. Não é? Aquele que foi amado, esse ama. E, finalmente, aí no capítulo 4, versículos 20 a 21, eu faço... Leia, Alain, porque aí eu termino o capítulo 4 com o comentário. Versículos 20 e 21, por favor. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Tem um comentário que eu vou fazer aqui, que não está no material, mas é só de passagem, só para vocês. Esse versículo, desde menino, eu achava que ele estava errado. Porque é mais fácil amar quem está longe. Porque quem está perto tem mais chance de a gente brigar, tem mais chance de ferir a gente ferir a pessoa. E eu sempre, menino e adolescente, esse negócio não batia na minha cabeça. Como... Me desculpe se vocês não tinham essa interpretação errada, eu tinha. Né? Mas é que é uma interpretação baseada no entendimento de que amor é sentimento. Então, é mais fácil... Por exemplo, eu já vi homem... Gente, irmãos mesmo, irmãos sérios, bons, inclusive falando em tom de confissão, dizer assim, olha, ele estava com um problema com a esposa, e aí ele disse, olha, eu viajei a trabalho e fiquei tanto tempo longe, aí uma saudade dela, mas quando voltei, no outro dia a gente já estava brigando. A gente sabe que isso acontece. Mas isso é amor? Esse amor de longe, essa saudade de amor, não é. Isso é um sentimento. E isso não é amor. Isso é um sentimento. Amor não é sentimento. Tem o elemento sentimento, mas o amor não se baseia no sentimento. Porque senão, de longe é mais fácil. Claro. Eu me lembro uma vez que eu estava na reunião na casa de Romildo e eu falei uma coisa dura para ele, né? E aí, uma semana depois, eu fui lá pedir perdão. Aí ele disse, eu nem percebi desse jeito que ele é, desse coração dele. Eu nem percebi. Eu falei, eu sou tão ruim que eu peco contra o irmão nem percebe. Ora, é o irmão perto de mim, eu errei com ele. Né? Já errei com o Alexandre, já errei com o Sérgio Paulo. Tu tem que falar que errei com todo mundo aí. Porque está de perto. De perto a gente vai errar. Agora, o irmão lá do Japão, eu vejo ele, outro dia a gente teve uma reunião de pastores com o pessoal do mundo todo, entrou um irmão da Índia no grupo, assim, pequeno da gente, é um amor só. Aí o irmão ainda fala inglês, eu não entendo nada, e aqui foi melhor ainda, porque se ele me xingar, é uma maravilha, eu ainda digo amém, aleluia. Irmãos, não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com prática. O que Deus está falando é isso. Como alguém pode dizer que ama a Deus que não vê? Com quem você se relaciona, você pode ter até com Deus que você se relaciona e pode até ter umas briguinhas com ele de vez em quando porque ele não respondeu tua oração ligeiro, como tu queria. Mas é diferente da pessoa que você vê do seu lado todo dia. O amor, na verdade, é para quem vive perto. É por isso que ele diz isso. Como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê? Se você não ama o seu irmão, que você vê. Se o amor é exatamente prático, é exatamente para aquele que você vê, que está do seu lado, que você vê, que você toca, não é? Que você conversa, que vocês têm que trabalhar juntos ou viver juntos. Amor não é sentimento. O sentimento é um elemento do amor. O amor é essa prática. Então, eu coloco uma pergunta no final desse capítulo 4, assim: será que João exagera na insistência em repetir a definição acerca de quem realmente pertence a Deus? Ou nós precisamos sempre nos lembrar disso? Me parece que João não está exagerando. Veja quantas vezes ele repetiu, né? Assim que sabemos se amamos, se estamos em Deus. Eu acho que não é exagero. A gente precisa sempre se lembrar disso.
não, o capítulo 5 eu vou fazer no vídeo, não é? E deixar para vocês. Mas eu queria terminar isso aqui dizendo, não é exagero. Eu preciso. Estou falando de mim, falo de você, tá? Se eu não tiver a compreensão das Escrituras e do Espírito Santo, disso que João fica repetindo o tempo todo, eu viro um religioso hipócrita. Eu viro um pastor litúrgico que fico feliz porque fiz um culto no domingo e foi abençoado. E quando durante a semana eu posso ser um traste com Denise. Então, irmãos, o meu culto, o culto, é para ser abençoado, para a gente ficar feliz. Mas a nossa felicidade está em conhecer Jesus. E conhecer Jesus é viver como Ele. E o resumo, João está insistindo que é o amor. Então, quando ele repete, né, esse versículo aí, o 21, não é, Alain? Quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E como João terminou o capítulo, na verdade não é João não escreveu em capítulos, né? Mas como esse capítulo termina com isso, eu quero deixar isso aqui no final do capítulo 4. Quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Então, portanto, que essa mentira nunca esteja na vida da gente. Vou aplicar isso em duas situações, na situação negativa e na positiva. Agora eu já não estou falando para vocês repetirem, podem repetir, mas estou falando para mim e para vocês, porque isso é muito prático. A negativa é quando eu reajo devolvendo o mal com o mal. Quando alimento a amargura e a ira, quando eu não luto para perdoar. Se eu alimento esse ódio, e eu digo que eu amo a Deus, eu sou um belo de um mentiroso. Portanto, a nossa luta para perdoar pessoas que nos ferem é uma bela de uma luta. Graças a Deus que nós estamos nessa luta. Alguém aqui, se tiver com uma situação mais dolorida e está levando diante de Deus em oração, que maravilha. Se você não conhecesse a Deus, não amasse a Deus, você não estava nem aí para isso. Continua levando diante de Deus. Perdoa com atitude, ama a pessoa que te machuca, oferece a outra face, tá bom? Esse é o negativo no sentido de como reagir quando somos maltratados. No sentido positivo, é no sentido da gente crescer no relacionamento com aqueles que não nos machucam, crescer com os irmãos com quem nos relacionamos. Esse relacionamento precisa crescer. A liberdade, a confiança, a abertura de coração, não ter constrangimentos com os nossos irmãos, não ter situações, não posso falar com o irmão, não posso pedir socorro, não posso pedir ajuda, estou constrangido, tenho vergonha, ou eu não posso ir lá corrigir meu irmão que está errado. Irmãos, a gente precisa crescer no amor. Essa é uma das orações de Paulo pelos irmãos que cresçam na fé e no amor. Então, quando a gente fala dessas coisas do amor, somente no sentido negativo que eu digo, como reagir a quem nos fere, eu também estou trazendo no sentido positivo. Como é que está a tua relação, a minha relação com os irmãos? Que seja crescente a liberdade de corrigir, a liberdade de se humilhar, a liberdade de confessar pecados, a liberdade de pedir socorro, a liberdade, né, de abrir o coração e falar das suas necessidades, de compartilhar necessidades, de compartilhar também socorrendo quem está em necessidade, não é? De não ter barreira alguma com o irmão, seja no sentido negativo, estava com a barreira, vamos tirar a barreira, mas no sentido positivo, ser completamente transparente, amoroso, verdadeiro, cuidando uns dos outros, olhando nos olhos e sabendo o que o irmão está sentindo, às vezes mesmo sem palavra. Vamos crescer nisso, tá bom, gente? Eu estou terminando aqui, já virei pregador, mas é porque agora eu estou fazendo uma aplicação tão importante. Vamos crescer no amor. Se alguns de vocês não está crescendo no amor, a relação com os irmãos
os pastores, com o grupo que você tem, a célula com o grupo, e com o restante dos irmãos. É uma relação que está estabilizada há muito tempo, não tem problema, mas também você não está afinando no relacionamento, de estar junto, de ter prazer de estar junto, de comer junto. Precisa dar um jeito nisso também. Viu? Consegui explicar essa última parte? Tá? Como não faz parte do assunto, eu imagino que essa tenha sido uma palavra própria de Deus para esse momento. Eu não planejei falar isso, me veio aqui agora. Eu estava muito focado no aspecto negativo, como reagir quando a gente é ferido. Mas me veio isso aqui agora, tá? Não deixa teu relacionamento com os irmãos ficar estancado no mesmo nível de anos. Não. Esse relacionamento é para crescer, a liberdade é para aumentar, a alegria de estar junto é para aumentar, a liberdade de pedir socorro ou de socorrer. Mas eu tenho que parar porque pregando a gente se empolga e não para.